Fala, meus amigos, boa noite. Eu sou o professor Breno. Hoje eu gostaria de tratar um tema com vocês aqui a respeito de um assunto que é muito mal compreendido dentro do pensamento marxista, que é a questão do determinismo econômico. Será que no marxismo, como muitos pensam, a economia é sempre determinante? Ela é que vai determinar toda a superestrutura da sociedade, ou seja, a esfera jurídico-política e a esfera ideológica, a religião, os costumes, etc. Será que é sempre a economia que vai determinar isso? Na verdade, não, correto? Antes de tudo, é preciso a gente lembrar, eu já falei isso em outros vídeos, que é um outro pensamento equivocado a respeito do marxismo, que é de pensar que existe uma teoria, né, que o materialismo histórico é uma espécie de teoria da história, né, mais ou menos como se fosse uma filosofia da história. Mas não, o materialismo histórico ele nada mais é do que um método para se investigar os processos de transformação da sociedade, correto? Ele é um método apenas. Mas ele não é uma teoria da história no sentido de que ele encontra um sentido na história, ou seja, um sentido que vai conseguir ser aplicado em toda a história, né? Uma espécie de lei que está presente na história. Ora, no marxismo não existe nenhuma lei atemporal. As leis no marxismo, aliás, tudo que existe, é sempre uma consequência de um estado anterior, correto? Daí a questão da dialética. Portanto, não existem leis perenes. As leis que existem hoje, por exemplo, as leis da sociedade, elas são nada mais do que costumes que são convenientes para esse tipo de sociedade se reproduzir, correto? Por exemplo, se a gente for pensar, se a gente for pensar no, no, no vamos pegar aqui na esfera, na biologia, por exemplo, né? Se você for pensar um animal, dá um exemplo aqui, bem tosco, tá? Mas só para facilitar o entendimento. Vamos supor que um animal com um pescoço longo, né, que consiga capturar uma maçã numa árvore alta, correto? Este animal, correto, ele é considerado um animal superior, né, melhor em relação ao que tinha antes. Por quê? Porque antes vão ter animais com pescoço menor e outros com pescoço mais longo, e aqueles que mais tinham um pescoço mais longo, portanto conseguiam captar o alimento, eram os que se adaptaram àquele contexto. E, portanto, eles são considerados melhor. Mas esse melhor é relativo ao meio em que eles estão. Eles não são considerados melhor em toda a história, vamos dizer assim, né? Toda a história natural, né? Pode ser que a sua condição um dia não seja melhor, né? E ele seja extinto porque não consiga se adaptar num novo ambiente. Então, portanto, tudo que existe é sempre conveniente ao ambiente. E na sociedade, ou seja, na história, porque aqui, né, eu estou dando um exemplo de como o materialismo dialético explicaria tudo, né? Mas o materialismo dialético aplicado na história, né, ele vai ser chamado de materialismo histórico, correto? E assim, e aí, né, todas as leis, né, se a gente for ver por essa ótica, todas as leis que vão existir numa sociedade são leis convenientes àquele tipo de sociedade. Então, portanto, não vão existir valores perenes, atemporais para o pensamento de Marx, né? Algo numa sociedade é considerado um valor porque ele, de certa forma, resolveu algum conflito, né? Daí a questão da dialética, né? Tese, antítese e síntese, né? Resolveu
em algum conflito de forças opostas se resolveu algo e este algo se tornou algo valorável, né, para aquele tipo de situação, para aquele contexto. Então, por exemplo, certas leis vão ser convenientes ao modo de produção, porque vai ajudar na reprodução daquele sistema, né? Só que na tendência ideológica, né, vai se acreditar que as leis são imutáveis, que as leis são eternas e que elas valem para sempre, né? Por exemplo, a própria questão do casamento, né, como uma questão ideológica, né? Aí, né, claro, né, o Engels vai falar na questão da monogamia, né? Por exemplo, a monogamia foi instituída para se acumular a propriedade privada, né? Então, portanto, a monogamia enquanto valor, né, para Engels e para Marx, ela só vai ser uma lei, né? Só vai ser uma lei assim no sentido de que ela é moralmente correta enquanto existia a propriedade privada, né? Aí é que eles acreditavam, né? Quando não existia mais a propriedade, quando a propriedade privada for abolida, a monogamia não vai ter mais sentido de existir, né? Então, portanto, ela vai perder o seu valor histórico. Então, portanto, a monogamia não seria, nessa visão, não seria um valor perene, por exemplo. Já a religião cristã, ela vai dizer, por outro lado, que a monogamia foi instituída por Deus, que Deus quis, né? E que no cristianismo, no caso, né, que a monogamia foi instituída por Deus e, portanto, ele é um valor perene, ou seja, Deus quer isso para toda a história, para todas as sociedades, né? Então, portanto, aqui eu fiz essa introdução que no pensamento de Marx não existe, né, essa ideia de uma lei atemporal. As leis são as leis são históricas, né? Então, portanto, não pode existir uma teoria da história no marxismo. Por quê? Ah, porque, ah, como a gente já explicou aqui, porque tudo é relativo ao contexto histórico, né? Então, cada modo de produção, cada tipo de sociedade vão ter as suas próprias leis, as suas próprias dinâmicas. Então não se poderia ter uma teoria da história que explicasse, né, que tentasse aplicar certas leis que explicariam toda a história, todo o processo histórico. Isso não poderia existir no marxismo, porque no marxismo não existe isso. Então não existe uma teoria da história, né? Cada sociedade vão ter as suas próprias leis, as suas dinâmicas. E o que Marx vai tentar captar, né, dizer no materialismo histórico é basicamente o seguinte: se você quer descobrir, né, o processo de transformações sociais, você vai ter que ver a relação entre as forças produtivas de um lado, né, e as relações de trabalho, né? É isso que ele vai tentar dizer. E através dessa, observando essa relação entre esses dois elementos, né, é que você vai começar a entender como as sociedades se transformam e como elas vão instituir diversos modos de existência, né? Então aqui nessa visão é totalmente. Uma outra visão equivocada é aquela ideia de que existe um evolucionismo, né, na história, no evolucionismo no processo histórico dentro do pensamento marxista. Não. Se não existe nenhum sentido, né, não existe nenhum sentido supra-histórico, então, portanto, não existe também um sentido escatológico, né, de fim da história, como muitas pessoas pensam, né, de que o Marx acreditava de que existia o comunismo primitivo, depois tinha o escravismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo, por último o Estado seria o, né, tipo como se fosse o juízo final, o paraíso celeste seria, paraíso terrestre, né, seria o comunismo, mas isso também não existe. O que ele vai dizer basicamente é que podem existir diversos tipos de modos de produção. Cada modo de produção também vão ter diferentes relações de trabalho, né? Só que uma sempre vai ser determinante. E a história não tem sentido. Ela pode, entre aspas, né, evoluir, regredir, né? Podemos estar no capitalismo, depois voltar ao feudalismo. Então não existe não existe um sentido metafísico na história, né? Rumo né, a um final escatológico.
Então, é, então dito isso, o que vai acontecer? Se não existem, né, leis que valham para toda a história, né, não poderia existir também a ideia de que sempre a estrutura econômica de uma sociedade vai ser a determinante. Ora, para Marx, a estrutura econômica ela é determinante mesmo, ou seja, que vai determinar os elementos superestruturais da sociedade, a esfera jurídico-política e a esfera ideológica, né? Só no capitalismo. Só no capitalismo. Mas em outros tipos de sociedade, a economia não vai ser determinante, porque a sociedade é completamente diferente, né? O que a economia é, no pensamento no marxismo, ela é determinante em última instância. A gente já vai ver o que é determinante em última instância. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, no capitalismo. Por que no capitalismo a economia, né, ela que é o elemento determinante para que aquele sistema se reproduza, para a reprodução do próprio sistema capitalista? Por uma simples questão. Como é que o capitalismo vai funcionar? O que é o capitalismo? Né? Lembrando que toda sociedade é uma relação entre forças produtivas e relações de trabalho. Dadas as relações de trabalho do capitalismo, como esta relação de trabalho se reproduz? Ora, ela se reproduz porque através aqui de duas as relações de produção vistas por duas óticas, né? A ótica técnica, as relações técnicas de trabalho e as relações sociais de trabalho. As relações técnicas, diríamos, os trabalhadores diretos e indiretos, ou seja, aqueles que de fato trabalham e aqueles que não trabalham, né? O patrão, os seus supervisores ali. O trabalhador é aquele que está diretamente trabalhando, né? E as relações sociais de trabalho que diz respeito à condição que aqueles indivíduos ocupam, não só no processo de produção, mas por decorrência da posição que eles ocupam nas relações de produção, vão determinar a sua posição na sociedade, ou seja, os proprietários e os não proprietários, aqueles que são proprietários dos meios de produção e os que não são proprietários do meio de produção. Então, aqueles que não são proprietários dos meios de produção, né, os trabalhadores, eles só possuem o quê? Eles só possuem a força de trabalho. Eles só conseguem vender a sua força de trabalho. Correto? Eles não possuem, né? Para eles poderem comer, para eles poderem sobreviver, eles têm a necessidade de vender a sua força de trabalho para aquele que tem os meios de produção e, portanto, vai pagar um salário, né? Um salário apenas para que essa força de trabalho se reproduza. Correto? Então, o que acontece? Se aquele que não possui os meios de trabalho não vender a sua força de trabalho, ele vai morrer de fome. Então ele é obrigado, ou seja, a própria situação econômica o força a ele vender a sua força de trabalho e, portanto, o força a se reproduzir essas relações capitalistas de produção. Correto? É claro que, por exemplo, alguns atores marxistas, como por exemplo Althusser, ele vai dizer que a força de trabalho, né, apenas especificamente a força de trabalho, ela é reproduzida através do salário e que as relações de produção elas vão ser reproduzidas através dos elementos ideológicos de Estado, né? E então ele está falando, portanto, da escola, sobretudo da escola, mas também da religião, ou seja, da ideologia, né? Que é ela que vai determinar, né, a reprodução dessas relações de trabalho. Então o Althusser ele é um pouco parecido com o Gramsci, né? Ele está tomando um pouco a importância da autonomia dos elementos superestruturais da sociedade. Mas o pensamento de Marx mesmo, a própria economia reproduz o sistema, né? No caso, diferentemente, vamos pegar agora no caso do feudalismo, do modo de produção feudal, correto? Ora,
no modo de produção feudal, será que era mesmo o, a, a situação econômica daquele tipo de sociedade, agrária, feudal? Será que era ela que determinava a reprodução daquelas relações de trabalho, daquelas relações de trabalho feudais? Será que era a economia que determinava? Não, não era a economia. O que determinava, né, e por que não era a economia? Ora, por uma razão muito simples. A gente viu que no capitalismo, o trabalhador, aquele que não possui os meios de trabalho, justamente por conta da sua situação econômica, de não ser proprietário do. Desculpa. De não ser proprietário dos seus meios de trabalho, ele é obrigado, ou seja, a própria economia o obriga a ele vender sua força de trabalho para poder sobreviver. Mas o que obrigava, né? E portanto, se ele é obrigado a vender a sua força de trabalho, é justamente neste trabalho que no capitalismo que o patrão extrai a mais-valia, que é aquele trabalho não pago do trabalhador. Então a exploração acontece aqui nessas relações de trabalho. As relações de trabalho feudais, né? Aonde que ocorre a exploração? Onde que ocorre a exploração e aquisição desse trabalho não pago, né, que o senhor feudal extrai do camponês? Ora, como é que isso acontece? Ora, no feudalismo, o camponês, ele tem os seus, diferentemente do operário da sociedade moderna capitalista, o camponês ele tem um pedaço de terra, ele tem as suas ferramentas, ele tem os seus meios de produção, seus meios de trabalho. Ele tem como sobreviver. E aqui eu tô até lembrando um trecho que eu li do livro lá daquele do Léo Huberman, né? História da Riqueza do Homem, que ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Não é normal, tá? Não é normal o ser humano querer trabalhar para outra pessoa. O ser humano só faz isso mesmo quando ele está desprovido da sua autossubsistência. Não é normal você querer ser explorado, vou vender minha força de trabalho, vou vender lá em troca de um salário. Você só faz isso porque se você não fizer isso, você está fudido, você vai morrer de fome. Né? Se você tem os seus meios de sobrevivência, você não vende, você não vai trabalhar para outrem. Né? Você vai trabalhar para você mesmo. Então, assim, como é que no feudalismo, onde o camponês tinha os seus meios de trabalho e tinha o seu pedaço de terra, como que ele. Por que ele então produzia um excedente para o seu feudal? O que obrigava ele a isso? Será que era a própria situação econômica? Não. A situação econômica não determinava, não impelia a ele produzir esse trabalho para o seu feudal. Ele só poderia produzir esse trabalho, produzir esse excedente para o senhor feudal, através de dois elementos, através da força física, a força da espada, ou seja, o aparato jurídico do Estado, a força política do senhor feudal. Assim, olha, você vai produzir para mim, senão eu te mato. Vamos falar de modo bem grosseiro aqui, né? E através da religião, ou seja, da ideologia, que vai dizer para esse senhor feudal, para esse camponês, de que ele, né, que a condição que ele tem uma função social, né, foi dada por Deus, aquela coisa toda, né? Então, portanto, é isso, essa motivação ideológica e política da força física que vai impelir esse camponês a produzir um excedente para o senhor daquelas grandes extensões de terra, né? Então, ora, não é a situação econômica que vai determinar esse modo de relação de trabalho dentro do feudalismo, né? do modo de servidão, não é a economia. É a força do Estado e a força da ideologia. Então, portanto, sobretudo a esfera ideológica, os elementos superestruturais da sociedade que vão ser determinantes na reprodução do sistema feudal. E muita gente vai achar que não sabe isso, né? Mas isso é um pensamento do próprio Marx pensava dessa forma. Tem até um trecho que eu gostaria de falar para vocês aqui, uma nota do Capital, né? Em que o próprio Marx está dizendo assim, ó, olha só, presta atenção, hein?
Aproveitarei a oportunidade para responder brevemente a uma objeção que me fez o jornal alemão dos Estados Unidos, quando em 1859 foi publicada a minha obra Contribuição à Crítica da Economia Política. Dizia esse jornal que minha tese, segundo a qual o regime de produção vigente em uma determinada época e as relações de produção próprias desse regime, em uma palavra, a estrutura econômica, da sociedade, é a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e a qual corresponde determinadas formas de consciência social, né? E que o regime de produção da vida material condiciona todo o processo da vida social, política e espiritual. Era indubitavelmente exata com respeito ao mundo moderno, ou seja, do capitalismo, né? Em que predominam os interesses materiais, mas não podia ser aplicada, por exemplo, à Idade Média, na qual reinava o catolicismo, nem a Atenas e Roma, onde imperava a política. Em primeiro lugar, é estranho que ainda hoje haja quem pense que todos esses tópicos vulgaríssimos que correm por aí em torno da Idade Média e do mundo antigo sejam ignorados por alguém. É indubitável que nem a Idade Média pode viver do catolicismo, nem o mundo antigo da política, longe disso. O que explica porque em uma era fundamental a política e na outra o catolicismo é precisamente o modo como o outro ganhava a vida. Então o que ele está dizendo aqui? Né? Então o que ele está querendo dizer é que o que vai determinar, aí que é a questão da chamada da determinação em última instância. Por que a economia é sempre determinante em última instância? Porque é essa situação econômica, portanto, por exemplo, ali a situação econômica do feudalismo, que vigorava a servidão, que vai determinar, aquele tipo de situação que vai determinar que a estrutura ideológica, portanto, né, na Idade Média o catolicismo, a religião, vai ser a estrutura dominante naquela sociedade. Por exemplo, no capitalismo, a estrutura dominante é a própria economia. Conforme Marx está dizendo, no feudalismo a estrutura dominante é a ideológica, a religião. No mundo antigo era a política, né, em Roma, na Grécia e tal. Então é a situação, a esfera econômica, ela vai determinar qual esfera da sociedade, qual andar dessa estrutura, desse edifício social que vai ser a estrutura dominante. E aqui que tá o ponto. Estrutura dominante é aquela na qual vai ser o elemento indispensável para a reprodução daquele sistema, ou seja, a reprodução daquelas relações de trabalho. Então, portanto, no capitalismo, a própria economia vai determinar a reprodução desse sistema, a reprodução dessas relações de trabalho. Na Idade Média, a ideológica, no mundo antigo, a política, correto? Então é isso que se chama de determinação em última instância. Então, conforme a gente viu aqui, né, para a gente encerrar aqui, a economia, né, ela não é, como a gente aprendeu aqui, ela não é sempre determinante no sentido de que ela vai ser o elemento no qual vai ser responsável pela reprodução do sistema, correto? Que é o que as pessoas pensam do determinismo econômico. Foi o que Marx disse ali, respondendo às críticas que ele tinha recebido, né? Então, eu acho que hoje a gente desmistificou mais um pensamento errado sobre o marxismo, e assim, é foda dizer, porque, pô, eu vejo um monte de gente aí, tem um monte de gente que fala uma série de bobagens, né? E olha que eu nem sou marxista, nem me considero marxista, mas eu tenho estudado, e enfim, né? E eu vejo, assim, um monte de gente aí falando uma série de besteira e posando como grandes entendedores, né? Tem um certo, não vou citar nome, né? Tem um certo... um certo grupo aí famoso da direita, né? Que teve uma função ideológica nos últimos anos
muito importante na ascensão dessa nova direita aí que espalhou diversos mitos a respeito do marxismo, da esquerda, né? E assim, uma série de bobagens, né? Diversas, assim, uma deturpação completa de diversos conceitos. Por exemplo, um deles é essa questão do determinismo econômico, né? Que esse pessoal não entende nada. Tem a outra questão também da questão do valor, do preço. Os caras confundem valor com preço, não sabe o que sabe, não sabe o que é tempo de trabalho socialmente necessário. Enfim, fala uma série de bobagens e eu acho que eu estou aqui, né, vou tentar, né, não vou falar só de marxismo, porque eu gosto de diversos temas, mas eu vou tentar trazer um vídeo ou outro aqui para trazer assim, alguns pontos que eu acho que deveriam ser elucidados e para que as pessoas, pelo menos, mesmo que sejam que tenham o objetivo de criticar, mas que critiquem com compreensão correta dos conceitos que o tal pensamento tem, né, que eles querem criticar, mas você não pode deturpar um pensamento, você não pode, entendeu? E para tentar depois criticar aquilo que você inventou, que você acha que ele é, mas não é, né? Eu vou recomendar um livro aqui, que até, inclusive é esse que traz aqui uma nota do livro do Capital, assim, para um livro bem de introdução, mas eu acho um livro muito bom, né? Um livro assim de entrada sobre o materialismo histórico, que é esse livro aqui da Marta Hanecker, né, que foi uma pensadora marxista, e eu acho que ela está viva ainda, né? E esse livro aqui, ó, Os Conceitos Elementares do Materialismo Histórico, Marta Hanecker. Tá? Essa edição aqui é antiga, acho que é dos anos 80 e tal. E aqui é um livro bem didático. Ela é uma excelente professora de marxismo, né? Se você quer entender marxismo, tenha aulas com a Marta Hanecker que vocês vão estar bem instruídos aí. Uma boa porta de entrada. Uma outra recomendação que eu faria, né, para quem tem um interesse assim, meramente de aquisição de cultura geral, que não, obviamente, não vai querer encarar um Capital, né, vários livros do Capital aí, que é um trabalho, que é uma leitura, vai ser um pouco mais chata, né, só quem é bastante interessado mesmo. Um bom livro para se ler, pelo menos os conceitos elementares ali do Capital, é um livro do Carlo Cafiero, um resumo do Capital do Carlo Cafiero, que é um resumo até que foi autorizado e elogiado pelo próprio Marx, né, como uma leitura indicada para os jovens lá da época entenderem os conceitos, que ali traz todos os conceitos que tem no Capital. Né? Então, fica aqui nas duas recomendações. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena, não sei se a gente pode chamar isso de aula, talvez só uma conversa aqui. Mas depois a gente volta com alguns outros temas. Se vocês tiverem algum tema aí que vocês quiserem saber, é só vocês me sugerirem aqui que a gente ver se é possível abordar. Beleza? Um abraço, pessoal.